Olá, tudo bem? Estamos chegando aqui na sua Rema TV para mais um podcast Espaço Aberto. Temos um encontro marcado, todo sábado à noite, com reprise no domingo, 10 horas da noite, sábado, 10 horas da noite, domingo, reprise também aqui na sua Rema TV, no canal 5.1. E aí também tem a opção do YouTube, que você pode assistir em qualquer horário, no melhor horário que caber para você aí na sua agenda. Olha, o meu convidado hoje, ele é um dos colaboradores, digamos assim, do governo de Rondônia, do governador Marcos Rocha, desde o início de quando o governador assumiu o cargo. Vou conversar com o chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Tudo bem, Elias? Satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast. Tudo bem, Cícero. Boa noite aos nossos telespectadores, aqueles que estão acompanhando pela Rema TV, pelas redes sociais, pela internet, aos internautas. E é uma satisfação estarmos aqui no Espaço Aberto para falarmos um pouquinho da política rondoniense. Vamos lá, E tem bastante coisa acontecendo, Elias? Muita coisa, O caldeirão está fervendo. O Elias, me diz uma coisa, você entrou num momento, você tem uma história já na gestão Marcos Rocha, você começou atrás na Secretaria de Meio Ambiente, aí depois foi para o DR, e aí agora recebeu essa missão do governador, de contribuir, de ajudar na Casa Civil, que viveu um período de turbulência. Como é que você vê isso? Isso é do jogo? É assim mesmo, essa transformação? Ou essas transformações, elas acontecem mesmo? E aí, como você está na condição de secretário, ou de parceiro, ou de colaborador, tem que encarar mesmo? A política, ela tem as suas vertentes, E, naturalmente, quando você está à véspera de uma eleição, como nós estamos aí já caminhando, para os bastidores de uma eleição, no próximo ano, então é natural que muita coisa comece a acontecer agora, os burburinhos, nos bastidores começam a acontecer agora. O que nós temos que ter o cuidado é para não deixar que toda essa situação ela acabe atrapalhando uma gestão que vem entregando resultados, que acabe prejudicando a política fim, que é o benefício lá para a população. Então, como eu já venho na gestão do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, que ele me deu essa grata satisfação de fazer parte da secretaria, primeiro, quando eu comecei a trabalhar com ele, foi lá na Sejus ainda. Fui corregedor-geral da Secretaria de Justiça, que é a minha casa, eu sou oficial da Polícia Penal. E depois, o governador eleito, em 2019, ele me confia a SEDAM, que é uma secretaria que nós temos diversos problemas para se resolver. Principalmente na região onde vivemos, Principalmente aqui no estado, um estado eminentemente agrícola, e você tem questões ambientais que precisam e devem ser resolvidas a curto, médio e longo prazo. Então, nós temos ações de toda a natureza nesse sentido. Então, a SEDAM foi um desafio muito grande. E você fazer uma conciliação administrativa, técnica, com uma função política, que é uma função de secretário de Estado, hoje é um cargo de natureza política. E você tem que conciliar a técnica com a política. E nem sempre essas duas figuras caminham juntos, é possível fazer isso. Depois me veio um grande desafio, novamente, dentro da gestão, que foi o próprio DR, o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, que nós sabemos da importância. Eu sou rondoniense, nasci no estado de Rondônia, então eu conheço o nosso estado de Rondônia, todos os 52 municípios, os nossos distritos, eu conheço mais de 80% deles, então eu conheço o nosso estado de Rondônia, eu sei qual é o tipo de problema que nós temos em infraestrutura rodoviária no nosso estado de Rondônia. E aí, após o período eleitoral, que eu saí, me descompatibilizei lá em 2022 para ser candidato a deputado federal, eu estou como suplente de deputado federal do União Brasil, e após o meu retorno, eu acabei assumindo a Secretaria de Obras e Serviço Público do Estado, que é a nossa CEOSP, a qual eu estou até hoje. E aí veio a missão, talvez a mais difícil de todas, que é fazer e cuidar dessa interlocução política do governo, que é a Casa Civil. E a Casa Civil, como
o coração estratégico do governo, né, precisa estar antenado em tudo que está acontecendo no entorno do governo. E, naturalmente, nem sempre as suas decisões agradam, né, e aí você tem que conviver com isso no dia a dia. Agora, você teve uma passagem discreta na Secretaria de Meio Ambiente, e eu digo discreta no sentido de assim, é um setor nevrálgico, né, muito delicado. Estamos na Amazônia, Rondônia, floresta, há uma discussão polêmica. Agora há pouco, o presidente da Assembleia, né, entregou uma CPI das reservas, enfim, uma coisa que envolve toda a sociedade de Rondônia, e você passou ileso ali, conseguiu. É uma experiência, né? Pois é, nós chegamos num momento muito difícil, né, porque quando o coronel Marcos Rocha assumiu o governo, nós estávamos no meio de uma operação policial dentro da SEDAM, que era aquela operação Pauoco. Uhum. Né? Então eu assumi com aquele desafio de fazer a SEDAM destravar. Então imagina que demorava-se até 1 ano para emitir uma licença ambiental, e isso prejudica demais o setor industrial, o setor produtivo, né, do estado de Rondônia. Então, quando eu assumi a SEDAM, eu tinha a missão de fazer com que o estado de Rondônia não perdesse mais com a demora, né, numa emissão de uma licença. Uma lei ambiental que nós temos, né, a nível de Brasil, e eu digo assim que ela precisa de algumas alterações, né, porque a gente tem alguns gargalos que talvez uma alteração apenas do marco regulatório, por exemplo, do nosso Código Florestal Brasileiro, poderia resolver 90% dos problemas de regularização ambiental e fundiária do estado de Rondônia. Então nós temos essa dificuldade hoje, você precisa enfrentar tudo isso. Ambientalmente falando, no nosso país, todo mundo legisla sobre isso. Sim. Né? Você tem a legislação que vem do secretário municipal, você tem a legislação que vem do prefeito, você tem a legislação que vem do secretário de Estado, do governador, dos deputados e ainda da Câmara, né, do Congresso Nacional. E ainda não bastasse isso, nós temos as normativas infra-legais, né, que são as portarias e normativas expedidas pelos órgãos, né, de controle ambiental. E tudo isso culmina lá na ponta. Né? É o produtor, é o setor produtivo que paga por isso. Né? É o empresário que paga por isso. Imagina que o empresário a produção é o DNA do nosso estado. Exato. Né? Então, o setor produtivo. Você, né? Imagina que o empresário produtor ficar 1 ano esperando uma licença ambiental. Ele abre um empreendimento, constrói, contrata pessoas e fica 1 ano esperando a sua licença ambiental. Não tem ninguém que vá resistir a um negócio desse. Então, quando eu passei pela SEDAM, eu tive a missão que o governador Marcos Rocha deu de trazer celeridade, de trazer melhoria, né, na seara ambiental no estado. Então, por exemplo, nós fizemos flexibilização na modelagem, né, de licenciamento ambiental. A nossa lei ambiental, a 3686, né, nós temos lá diversos empreendimentos que são definidos, né, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental. Nós dispensamos, naquela época, pelo menos 64 tipos de atividades. Nós dispensamos. Nós colocamos, por exemplo, a limpeza de pastagem, que é um grande ponto, né, um grande problema, né, no nosso estado de Rondônia, você dispensar ela de licença, porque imagina que o produtor fica esperando uma licença para fazer a limpeza de pastagem e aí fazer a sua plantação. Ele perdeu a janela. Né? Então, ou perde a janela ou faz de forma ilegal. E tudo isso traria prejuízo. Então, nós fizemos também uma melhoria nesse sentido, trabalhamos numa parceria muito grande com o Ministério Público do estado de Rondônia, com o Conselho, né, que é o CONCEPA, o Conselho Estadual né? de Proteção Ambiental, né, com os técnicos da SEDAM. Sempre foi um trabalho de muita conversa, de muita harmonização entre todos os envolvidos nesse cenário, e a gente conseguiu ir muito bem. A gente conseguiu entrar muito bem com o setor produtivo, com o setor empresarial, né, com os setores técnicos, e a gente conseguiu avançar muito. Então, quando eu passo pela SEDAM e sempre digo que o diálogo é o melhor caminho para que a gente consiga vencer os problemas que nós temos. Ainda hoje nós estamos passando por um problema sério aí com a nossa rodovia federal interditada, né, com as questões das reservas que foram criadas no governo anterior, lá para aqueles decretos, né, os 11 decretos, né, do então governador Confúcio Moura, que criou as reservas e hoje está dando uma série de problemas.
Para ajudar ainda, tem aquele povo que enche o saco, né? Os ambientalistas de plantão. Que nem conhece o Estado. Que não sabem patavina nenhuma. Que nem essa história da 319, né? Esses dias eu estava ouvindo aí, porque o governo Lula diz, gente, se o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, com os militares, não conseguiu resolver isso, vocês acham que agora vai resolver? Né? E é uma coisa tão absurda, Elias, porque a 319 é uma estrada que já existiu. Ou seja, você vai refazer ou reasfaltar, sei lá o termo que se use, mas enfim, você não vai mexer em nada. Não há nenhuma novidade ou uma destruição ambiental que venha a ser feita que já não existe. Né? Ela ajuda até na proteção daquele espaço. Porque se eu preciso chegar até determinado lugar para eu fazer uma fiscalização, eu preciso de estrada para chegar até lá. Eu preciso de condições para que os meus agentes de fiscalização cheguem até aquele local. Então, dizer que a estrada é retrocesso, jamais. Né? E hoje nós temos... Muito pelo contrário, para nós aqui é uma necessidade imensa. Nós temos uma condição hoje de triplicar aí a nossa produção no estado de Rondônia, sem causar qualquer tipo de devastação ao meio ambiente. O que nós precisamos fazer é trazer o entendimento para dentro dos órgãos, né, de controle ambiental, de que há a possibilidade de fazer essa integração com pecuária, lavoura, floresta. A gente precisa trabalhar isso. Sim, tem que ter uma harmonia. E um estado, né, claro, igual o nosso, um estado eminentemente agrícola, nós não podemos ficar distante disso. Então, a discussão hoje ela é importante, precisa sentar e discutir melhorias no ordenamento jurídico para que a gente consiga, de uma forma mais serena, levar tranquilidade para as pessoas que estão lá no campo. E essa questão ambiental aí, já que a gente está nesse tema, não é uma coisa que pode ser empurrada goela abaixo, né? Você vê aí acabou de dizer ao homem do campo, as pessoas que trabalham, como é que você vai tirar esse povo, gente? Como é que você vai chegar por uma canetada e dizer, não pode mais ficar, agora... Nós temos algumas dificuldades. Então veja que o governador Marcos Rocha, ele enfrenta alguns desses problemas. Por exemplo, a Resex Jaci-Paraná, que está ali na região de Buritis, naquela região ali, foi feito um projeto de lei complementar para desafetar aquela Resex, porque nós temos milhares de famílias lá dentro. O Estado, lá na concepção da unidade, não impediu, e aí seja lá por quais razões foram, à época, não vamos entrar no mérito disso, mas ele não impediu que aquelas famílias entrassem naqueles lugares e se consolidassem ali dentro. Então hoje eu tenho áreas consolidadas, que não é mais mata, como era antes, a reserva Jaci-Paraná. Hoje nós não temos 50 mil hectares de mata em pé lá na reserva Jaci-Paraná. Mas nós temos milhares de famílias lá dentro que estão produzindo. Que depende, exatamente. Nós temos escolas lá dentro, Minas Novas, por exemplo, olha a estrutura que nós temos em Minas Novas, olha a estrutura que nós temos lá em Rio Pardo, que é uma APA e uma FERS, uma área de proteção ambiental e uma floresta estadual. Então a gente precisa olhar para isso. E o governador Marcos Rocha, ele teve a coragem de enfrentar esse problema. Então ele fez um projeto de lei onde a nossa ideia era fazer uma compensação. E muito se falou, Cícero, que um projeto dessa natureza seria para beneficiar ou premiar invasores de terra. Não é isso. De maneira alguma. O projeto de lei que o governador Marcos Rocha encaminhou para a Assembleia Legislativa, que foi analisado, que foi votado, aprovado, sancionado pelo governador... Teve o apoio do parlamento. Teve o apoio do parlamento. Ele trazia ali uma modalidade de compensação pelaquela área e nós estávamos criando outras reservas em áreas que não afetavam pessoas. Por exemplo, a Baitará, a Fazenda Pau d'Óleo, isso tudo nem era áreas que estavam afetadas como reservas. E o que isso estava propiciando para as pessoas? A possibilidade, veja o que eu estou falando, a possibilidade de regularização ambiental e regularização fundiária. Então, quando eu possibilito a regularização ambiental, eu estou trazendo um ativo ambiental para dentro do Estado. Porque aquelas pessoas que fizeram a supressão de vegetação e que extrapolou o limite, o percentual permitido pelo Código Florestal Brasileiro, eles têm o dever de fazer a recomposição, conforme estabelece a lei, ali no local.
né? E isso vai fazer o quê? Isso vai melhorar a minha área de cobertura vegetal. Se a pessoa quer ter a regularização fundiária, ela tinha que fazer a regularização ambiental. Agora, a questão de quem é a área, como é que eu tomei posse daquela área, isso é uma outra discussão, para um outro momento. Então, o projeto de lei não estava dando terra para ninguém e nem tampouco premiando quem eventualmente tenha invadido terras, né? O que o Estado estava propiciando com esse projeto de lei era uma possibilidade de regularização ambiental, que isso é benéfico para o Estado, uma regularização fundiária, que isso é benéfico para o nosso povo e, naturalmente, para o nosso Estado. Então, esse foi um projeto corajoso do governador Marcos Rocha. Depois veio o enfrentamento do governador Marcos Rocha também ao decreto de criação ali, especificamente, da Estação Ecológica Soldado da Borracha, né? E todos esses mecanismos que o governador Marcos Rocha colocou no seu governo, e eu repito aqui, ele teve a coragem de fazer isso, foi criticado duramente, né, por ambientalistas, por órgãos, por ONGs, né, de proteção ambiental, mundo afora, né, mas ele teve a coragem, porque ele pensou naquelas pessoas que estavam lá, pessoas que têm os seus títulos, como de fato é. Uhum. Nós temos pessoas lá dentro da Resex, da Estação Ecológica. Aliás, algumas famílias que pegaram agora há pouco os títulos. Exato. Né? A Soldado da Borracha, temos lá centenas de famílias que têm os títulos, né? E foi criada uma área de reserva em cima, e o Estado, à época, não se preocupou em fazer a indenização dessas pessoas. Ora, se eu crio um decreto, né? Se eu edito um decreto criando uma reserva em cima de uma área que já tem dono, que já tem título, e quando você olha no título está escrito que é uma área para agropecuária, né? Você tem que abrir aquela área, você precisa fazer o quê? Supressão de vegetação, porque quando chegamos aqui, né, quando as pessoas chegaram aqui, eu nasci em Rondônia, mas meus pais, quando chegaram aqui, a ordem era integrar para não entregar. O INCRA dava a terra para você, e se você não fizesse a supressão de vegetação naquela determinada quantidade de área de mata fechada, você perderia. E de repente nos vemos com a regra do jogo mudada no meio do jogo e não avisamos o jogador. Essa questão da criação das reservas, isso é um troço assim, sem pé nem cabeça que foi. Bom, vamos lá. Olha, eu estou conversando aqui com o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, não sai daí, uma pausa para uma aguinha, já voltamos. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação, onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, estamos de volta aqui com um bate-papo com o chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Elias, e aí, depois do meio ambiente, aí o DR, né, que é uma outra conversa complicada aqui no nosso estado. Por quê? Porque a gente tem duas estações ou duas fases bem distintas, que é muita água ou muita seca, muita falta de chuva. E aí, ou é um poeirão do escambau, né, ou é alagamento, destruição de asfalto. E aí, como é que se equilibra isso nesses períodos que passam muito rápido, assim, ao mesmo tempo que você consegue criar uma estrutura adequada de pista, né? Enfim, um asfalto novo,
mas não dá tempo. O Estado é pujante, o Estado é produtor, tem colheita, tem safra, enfim. E aí, como é que faz? Pois é, o DR é um desafio muito grande, né? Porque nós temos apenas 6 meses, né? A janela para você trabalhar de fato, né? E nós temos uma malha viária muito extensa de estradas não pavimentadas, né? E isso, naturalmente, é um desafio muito grande para você trabalhar. E a infraestrutura rodoviária ela é muito cara, né? Então, quando você pensa que você precisa fazer a manutenção de mais de 6 mil quilômetros de estradas não pavimentadas, e você começa a olhar para os lados e ver num estado você tem uma janela de temporal aí de 6 meses. 6 mil hoje, né? 6 mil quilômetros, mais ou menos. Um pouco mais de 6 mil quilômetros sem pavimento e um pouco mais, acho que de 1.600 quilômetros com estradas pavimentadas. Então isso é naturalmente um desafio muito grande. Mas o governador Coronel Marcos Rocha, ele conseguiu avançar bastante nisso. Nós temos estradas hoje, né, que são importantes para o estado, como a rodovia Transrondônia, que no tempo chamava-se de Rodovia do Boi, né? O governador Coronel Marcos Rocha está entregando lá, está concluindo a obra agora, 84 quilômetros de asfalto, partindo de Corumbiara, vindo sentido Parecis, né? Então, esse projeto que visa fazer essa abertura da estrada ali fora do eixo da BR-364, a gente precisa ter essa rota alternativa. Então, hoje nós estamos concluindo ali 84 quilômetros de estrada. Nessa mesma rodovia, num ponto mais para cá, e aí já indo de encontro aos 84 que vêm de lá para cá, nós já estamos também numa obra de mais 24 quilômetros que liga Santa Luzia a São Felipe. Que aí de São Felipe você vai para Parecis, de Parecis você pega a 370 ali e vai para Serra do Bosco você vai conseguir encontrar lá em Corumbiara. Então nós temos esse projeto de asfalto que já está em execução ali também em Santa Luzia, ligando a São Felipe. No projeto do governador Coronel Marcos Rocha, né, há um projeto agora para abrir mais 23 quilômetros de asfalto partindo de Parecis, sentido Corumbiara, porque daí você vai fazendo o encontro, né, desses pavimentos e fica o trecho do meio ali, né, faltando aí em torno de 70 quilômetros para eu poder conseguir fazer a ligação de asfalto partindo lá de Corumbiara, né, cortando ali, margeando ali o município de Chupinguaia, saindo em Parecis, São Felipe, Santa Luzia, Rolim de Moura. De Rolim de Moura você tem uma série de possibilidades, né? Ou voltar para a BR-364, sair ali entre Médici e Cacoal, ou atravessar ali pela RO 262, né, que é a nossa capa zero ali, sair em Alvorada, e de Alvorada ou você volta para Médici pela 429, ou segue sentido Urupá, Ouro Preto, ou Urupá, Tarilândia, ali, que é uma região, distrito de Jaru, enfim, a gente consegue dar uma rota alternativa à BR-364. Então, trabalhar isso é muito difícil. E infraestrutura é muito caro hoje. 1 quilômetro de asfalto custa mais de 3.300.000 reais em rodovia, né? Então, fazer isso não é fácil. E isso num preço bem competitivo, né? Bem competitivo. Né? E considerando a nossa janela temporal para trabalhar. Porque você só consegue fazer isso, né, dado os nossos relevos, né, as nossas regiões aqui. Tem regiões que tem uma pissarra tremenda, que você tem que tirar todo aquele material, colocar outro material, levar, às vezes é muito longe. Agora, né? A gente está vivendo, as máquinas do governo estão aqui em Nova Mamoré, ali antes de chegar em Nova Mamoré. Nós estamos fazendo ali um asfalto ali em Jacinópolis também, né, fazendo ali um trecho urbano de Jacinópolis. Tem um projeto do governador Coronel Marcos Rocha ali que liga o município de Nova Mamoré ao distrito de Nova Dimensão naturalmente mais à frente Jaci, né? E você encontra ali por Buritis novamente. Então veja, a rodovia 460 em Buritis, ela foi completamente revitalizada pelo governo do Coronel Marcos Rocha. Então foi feito todo o recapeamento daquela rodovia, foi feito, né, o alargamento, que veja, Cícero, em alguns trechos daquela rodovia, especificamente a 460, em alguns trechos dela, até a largura dela era abaixo do que se pede à norma técnica. Ela tinha trechos da rodovia que não tinha 8 metros de largura. Da medida mínima, né? Exatamente. Então, nós tivemos que corrigir tudo isso, fazer esses ajustes, né? E isso, nesse ponto, o governo vem trabalhando, restaurando muitas rodovias. Então, o desafio do DR é muito grande. Agora, uma coisa que a gente precisa falar, o Elias, e aí não tem como ser diferente, por exemplo, você começar uma obra, você não tem, por conta da natureza nossa, né, do que é a nossa Rondônia, você começar uma obra
em Urupá, por exemplo, para você concluir até Costa Marques. Não existe, não consegue no prazo que você tem para mexer 5 meses bons, digamos assim, quando dá 5 meses bons para trabalhar. É verdade. Aí e não bastasse Isso é só as um exemplo, questões né? Urupá. climáticas, né? Não bastasse as questões climáticas, você tem o problema da burocracia. Às vezes a empresa outro vence a entrave, né? licitação e não segue o contrato conforme foi pré-estabelecido, aí vem aquele monte de aditivos, realinhamentos, fica pedindo- repactamento e aquilo tudo que atrapalha o andamento natural do processo, né? Então, e fazer asfalto é demorado mesmo, né? É um trabalho minucioso, é um trabalho muito técnico, né? E, lamentavelmente, nós temos muita burocracia pelo meio do caminho, somado às questões climáticas, que aí prejudica ainda mais. E isso é uma cobrança contínua, né? Contínua. O povo passa ali, então não tem como não ser O cobrado. buraco né? está ali, a pessoa passa, tira. E hoje, com a tecnologia, né, na palma da mão, passa ali, tira uma foto, já manda, já vai começar a cobrança. E aí Já você faz tem que um dar o vídeo, resultado. olha aqui o que fizeram, blá, 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 blá. Mas, enfim, é do jogo, né? Elias, e aí? Esse tempo, aí agora você... vamos entrar na parte mais delicada aí, que é essa questão política, né? E a Casa Civil, né? Esse desafio... antes da gente falar das coisas que vêm ocorrendo, esse convite para a Casa Civil, como é que aconteceu esse diálogo do governador com você? Você tinha ou tem um projeto político, alguma coisa que você precisa, que você tenha dito talvez para o governador? Governador, não, vou estar ao seu lado, eu abro mão. Alguma coisa nessa natureza assim? Não, na verdade, assim, o governador Marcos Rocha e eu, nós temos, antes da política, uma amizade, né? Nós trabalhamos juntos, né, de forma muito técnica dentro da Sejus, e conseguimos sim. fazer um trabalho muito bom ali. Ele, como nosso secretário de Justiça, de Secretaria de Estado de Justiça, e eu como corregedor da Secretaria de Justiça, e nós conseguimos avançar muito, fizemos um trabalho muito importante para a Polícia Penal e para o sistema penitenciário de Rondônia. E dentro do governo do Coronel Marcos Rocha, muita gente, né, cogitava-se desde o início, o Elias vai ficar na Casa Civil, vai no início daquilo, isso lá no primeiro governo. E nunca houve, né, de forma nenhuma, essa pretensão da minha parte. Tanto que o governador Marcos Rocha... Você nunca pressionou o governador para isso? Jamais, enfim. jamais. Né? Muito pelo contrário. Eu sempre deixei o governador muito à vontade em relação à minha alocação dentro do governo. Eu sempre me coloquei à disposição dele, né, para aquilo que fosse necessário. Você sempre disse, né? Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Manda aí o que tiver aqui. E a gente sempre partiu do princípio, né, de que nós tínhamos um governo para fazer e entregas importantes a serem entregues, né, para a nossa população. Então, quando o governador entendeu que eu tinha que ir para a SEDAM, eu fui cumprir a missão. Depois ele entendeu que eu tinha que estar no DR, eu fui lá e cumpri a missão. Né? E na CEOSP eu ainda estou lá, né, cumprindo a missão de secretário de Obras do Estado de Rondônia. E aí veio a necessidade do governador fazer algumas reformas do governo. É natural isso. Né? Um governo que já está caminhando para o seu 7º ano de mandato, é natural que você tenha reformas. Né? E até para dar uma balançada ali e a galera, né, se ajeitar e colocar as coisas no eixo. Então veja que o governador Marcos Rocha já vem fazendo há algum tempo, de forma sistemática, algumas alterações, né, em pontos estratégicos do seu governo. E ele entendeu, né, que ele tinha que fazer algumas alterações e começou fazendo já pela Casa Civil. Ele entendeu que era o momento que ele precisava fazer isso e o cargo é da confiança do governador. É quem ele entender que ele tem que colocar lá. Né? Não é uma pressão de A ou de B que vai definir quem é que vai assumir determinada função. E feito isso, ele começou também a falar. E aí há uma lacuna, né? Porque quando ele fez a exoneração na Casa Civil, ele não fez de imediato uma nomeação. Ele mesmo conduziu o processo. Né? Ele mesmo ficou conversando com os parlamentares, ele mesmo estava conversando com os chefes de poderes e chefes de instituição, e isso é da natureza, né, do governo. É ele o governador, ele tem que fazer isso mesmo. Né? A Casa Civil Eu nada acho mais até que foi uma estratégia muito sensata. A muito Casa sensata. Civil nada mais é do que um assessor especial do governador. Né? E o que se decide
o que se toma de decisão na Casa Civil, ela precisa ser chancelada pelo governador. O protagonista de tudo isso é o governador, não é o chefe da Casa Civil, né? Então, eu entro nesse cenário após o governador já ter ele mesmo conduzido esse processo para dar sequência àquilo que ele vinha fazendo. Naturalmente, tudo que eu faço na Casa Civil, eu tenho que submeter ao crivo do governador, porque é ele, né, que toma as decisões, é ele o protagonista, né, de todo o governo, é ele que recebeu o voto, né, o meu, o seu, da população rondoniense e aqueles que não votaram nele, mas é ele o governador e essa é a essência do processo democrático, né? Então ele tem que governar para todo mundo, então é natural que as decisões que partam do governador. Então, quando ele decide fazer essa mudança, e após esse tempo, ele me coloca nesta condição, né, de secretário-chefe da Casa Civil. E, como eu falei aqui, é um cargo de pessoa que tem que estar do seu lado, quem você confia. E nós temos essa construção já há muito tempo, nós temos uma amizade antes da política, né? Então, é natural que o governador fizesse essa escolha. E é natural também, se o governador chegar amanhã e falar, eu vou colocar outra pessoa na Casa Civil, Elias vai manter lá na CEOSP somente, porque eu ainda estou nas duas, eu estou acumulando, né? Como é natural também ele chegar e falar assim, não, Elias, muito obrigado, eu já entendi que tá bom e você não vai ficar em nenhuma secretaria, e também está tudo certo. Né? Você sabe, tem uma coisa curiosa que eu até vi esses dias aí, a gente lê tudo que coloca, inclusive bobagens que são publicadas. Eu nunca vi em lugar nenhum dizer que secretário é vitalício. Pois é. Né? Embora tem pessoas que acham que tem que ser. Entendeu? Você está secretário até o momento sou, né? que o prefeito, que o governador, que o presidente entender que está bacana e que não precisa mexer. Ou até, como você disse, é preciso revitalizar, e acontece. Aí o presidente Lula fez isso agora há pouco tempo, aí, tirou um secretário da imprensa, jogou para outro, enfim, da própria, o chefe da Casa Civil dele, de governo. Então, isso é do jogo. É da natureza, né? Faz parte, né, desse momento. E veja que o governador depois ele começou a fazer algumas alterações. Se vocês observar hoje, nós tivemos mudanças na CESAL, tivemos algumas mudanças, né, na agricultura, tivemos algumas mudanças lá na Femeron, né? Teve mudanças lá no DR. Né? Então, assim, o governador vem fazendo trocas estratégicas por ele entender que tem que fazer, e isso é dele. Né? Isso é dele, é uma decisão que cabe somente ao governador. A nós, secretários escolhidos que fomos pelo governador, temos que respeitar as decisões do governador. Sem dúvida. Respeitar aquelas pessoas que ele escolheu para exercer determinadas funções, né, dentro do seu governo. Então não adianta querer impor as coisas ao governador, que ele de forma muito tranquila, muito serena, ele vem governando o Estado e mostrando aí, os números mostram que o Estado tem crescido muito. O nosso Estado de Rondônia hoje ele é visto internacionalmente, mercados abertos aí para produtos que nós tínhamos aqui de excelência, que não ultrapassava os limites, né, das fronteiras brasileiras. Então hoje nós estamos aí sendo conhecidos pelo mundo com produtos importantes nossos aqui, como castanha do Brasil produzida aqui, o café rondoniense, o tambaqui, né, o cacau. Então são produtos que o governador valorizou muito eles lá fora. Muito bem. Gesemiel, preciso chamar mais um intervalo, roda aí e já voltamos. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal
e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Muito bem, voltamos agora para a reta final do nosso espaço aberto de hoje. Estou conversando com o chefe da Casa Civil, Elias Rezende. Elias, eu deixei de maneira proposital agora para os nossos 20, 25 minutos finais aí, essa fala, primeiro, essa situação, você entrou, você assumiu um cargo num momento delicado do governo, digamos assim. Um momento em que o governador entendeu que precisava trocar, mexer na Casa Civil. Ele ficou com o gestor anterior por 6 anos. Se não me engano, talvez tenha sido o gestor mais longevo aí da Casa Civil, né, do nosso estado. E aí, como a gente falou no bloco anterior, até é importante as pessoas saberem, assim, eu não tenho procuração para falar bem ou mal do secretário. Então, e tanto é que até quero lhe agradecer por ter aceitado o convite. Né? Eu nunca consegui conversar com o secretário anterior, porque ficava na promessa, e aí, enfim, aí é uma questão de opção, né, da pessoa achar que deve ou não deve. Eu agradeço, né, de antemão a sua gentileza, né, a receptividade de não, vamos conversar. Em nenhum momento o secretário me perguntou também o que eu ia perguntar, né, se ia ter alguma pegadinha. Primeiro, porque eu não faço isso, não é da minha índole. Né, e segundo, a gente tem que esclarecer para a sociedade as coisas que acontecem. Vamos lá. Primeira coisa que eu vi aí, e a gente sabe que há uma guerra entre o secretário Elias Rezende, né, e o ex-secretário da Casa Civil. Existiu em algum momento isso, alguma guerra? Vocês são inimigos? Há alguma razão, e aí fica a seu critério, né, houve algum desconforto nesses 6 anos que permitisse isso, que houvesse esse clima tão nebuloso, né, aparentemente, que é o que passa para a sociedade? De forma nenhuma. Eu não tenho tempo e nem disposição para estar imprimindo guerras contra ninguém. Eu vejo que as pessoas escolhem, né, os seus posicionamentos. Eu respeito as decisões de cada um, né? Cada um fala o que quer, da forma que quer. O que a gente poderia ter feito, eu fiz a minha manifestação numa nota pública, inclusive, sobre tudo isso. Vejo que isso não traz benefício para ninguém, né? E nós estamos focados em entregas, nós estamos focados em resultados. Nós precisamos trazer resultados para a nossa população. Então, entrar numa discussão dessa, e pode ver que ninguém tem visto o Elias fazendo qualquer tipo de manifestação, fazendo contra-ataques, né, fazendo defesas, fazendo qualquer tipo de movimentação. Não tenho feito isso. As pessoas falam o que quer e a verdade ela vai sempre vir à tona. Então, nós estamos muito preocupados em fazer as entregas que o governador Marcos Rocha tem se preocupado. Agora, Elias, me parece que não há uma preocupação, ou de repente isso talvez seja premeditado mesmo, né? Por exemplo, com a imagem do governador, a quem se jurou lá atrás lealdade, né, e confiança, e eu imagino que o governador não escolhe um secretário que ele não vá confiar, seja ele para onde for. Né? Não há essa preocupação, né, o que me parece, no sentido... Porque quando você cria uma situação com alguém, você põe em risco, né, todo um complexo, né, toda uma gestão, dependendo das bobagens ou, enfim, do que vier a ser dito. Exatamente. E veja assim, que o governador Marcos Rocha, ele sempre foi uma pessoa de dar muito respeito e de honrar muito as pessoas. Né? E ele sempre confiou muito nas pessoas, ele confia, né, nas pessoas que estão ao seu redor. E isso, naturalmente, às vezes você é pego de surpresa, né, por este ou aquele comportamento.
Mas o governador Marcos Rocha, de forma muito corajosa, ele enfrentou muitas pessoas dizendo que não deveria fazer isso, para a escolha do seu secretariado, para a escolha do seu vice-governador, né? Nós tivemos todo essa situação que em dado momento ela ficou aí à tona. Então, tudo isso, né, a gente tem acompanhado de perto e visto como é que o governador tem gerido tudo isso, né? Toda essa sua forma de governar. E, naturalmente, tem muita gente que confunde isso, né? O governador é um homem muito sábio e ele tem tomado decisões muito certas dentro do seu governo, e não vai ser uma crise, né, de A ou de B que vai fazer com que ele mude, né, o rumo de uma administração que está dando certo. É claro que o Elias fala pelo Elias, pela pessoa de Elias. Mas, por exemplo, o que a gente tem visto aí, por exemplo, o comportamento do vice-governador, por exemplo, que deu uma entrevista, né, fim de semana, mais de uma rádio aí, o portal, eu vi, criticando o gestor da Casa Civil, né, e saindo em defesa do irmão dele, que era o chefe da Casa Civil. Primeiro, eu entendo como uma coisa natural, em se tratando de irmãos, normalmente é assim, né? Mas ao mesmo tempo que eu não sei se é despreparo ou amadorismo, enfim, eu não sei qual adjetivo colocar nesse momento. Mas disso de trazer a público, talvez, uma situação que, peraí, vamos chamar o governador, vamos chamar o secretário. Gente, cara, isso aqui não tá legal. Eu não estou gostando dessa situação. Como é que a gente pode resolver? Não seria o mais adequado isso? Claro, eu acho que essa situação, uma situação beligerante não traz benefício para ninguém. Isso é uma relação do perde-perde, né? E o Estado é muito grande, o Estado tem crescido tanto, nós não podemos deixar que qualquer tipo de desavença, né, seja só de um lado ou seja de ambos os lados, isso venha a afetar o crescimento do Estado de Rondônia, né? Naturalmente, o governador ele está hoje numa missão diplomática, né, já era para ele ter chegado aqui, mas dado a situação da guerra, né, que está lá em Israel, o governador ainda não conseguiu chegar aqui. Mas tão logo o governador chega aqui, eu tenho certeza que é a primeira coisa que ele vai buscar a solução de qualquer eventual problema. Eu posso dizer que da minha parte não há qualquer tipo de problema. E como eu disse aqui agora, eu não tenho tempo e nem disposição para isso. Eu estou focado em resultado, eu estou focado em entregas e principalmente na lealdade à pessoa, né, que é o governador do Coronel Marcos Rocha, que me confiou determinadas funções, né? Então eu vou exercê-las, né, querendo ou não, qualquer um que seja, com lealdade, né, e com muito afinco ao meu estado, o estado que eu nasci, e ao governador Coronel Marcos Rocha, que antes de qualquer coisa é meu amigo, né? Então tudo isso eu encaro com muita tranquilidade, né, e respeito o posicionamento de todo mundo, né, e de forma muito serena, né, a gente vem demonstrando as nossas atividades no dia a dia, a nossa interlocução política com o parlamento. Eu estava agora há pouco, né, na sessão, vim aqui para essa entrevista, vou retornar para o parlamento, a sessão da Assembleia Legislativa, né, com uma conversa muito positiva com os nossos deputados. Conversamos com os 24 deputados, não temos exceção, não tem aquele ou aquela que a gente não converse, né, assim como temos conversado com a bancada federal, né, estive participando com os nossos deputados federais, com senadores em pautas importantes para o Estado de Rondônia lá em Brasília. Aqui, todos os projetos que somos encaminhados, que nós encaminhamos, né, para a Assembleia Legislativa, são projetos que impactam de forma positiva a vida do rondoniense. O governador Marcos Rocha sempre teve essa preocupação. E também a interlocução com os outros poderes, né? Nós temos uma conversa muito boa. Agora há pouco tive uma longa conversa com o presidente do Conselho do Tribunal de Contas, né, o Dr. Wilber, né, o Tribunal de Justiça a gente vem conversando sempre, o Ministério Público a gente vem conversando sempre. Então é importante, né, que o Estado esteja sólido, que o Estado esteja com uma interlocução política com os poderes e com as instituições. E esse é o meu papel, independentemente, né, de bandeira partidária de A ou de B. Aliás, eu estou na condição de diretor da Rádio e TV Assembleia, né? E quando foi citado o seu nome para a Casa Civil, isso a gente tem que fazer justiça, entendeu? Quando houve o anúncio público do governador, o Elias Rezende vai lá para a Casa Civil,
não sei quanto tempo vai ficar, mas vai lá dar uma mão, porque há uma vacância, tem que... Aí sim, você fez esse papel institucional de ir até o parlamento, foi muito elogiado pelos deputados por conta dessa postura, que eu acho que é a postura correta. Não tem como executivo andar para um lado, o parlamento andar para o outro, o judiciário para o outro, embora o país também que virado de perna para o ar, né? Mas eu acho que isso é o correto. Sim, e esse vai ser sempre o nosso papel, né? Independentemente, né, dos posicionamentos de A ou de B. Eu tenho que pensar no bem maior, eu tenho que pensar no estado de Rondônia, né? E essa aproximação com o Poder Legislativo ele é muito importante. Então, a gente tem mantido uma conversa de perto com os deputados, seja por telefone, seja pessoalmente, né? Durante o dia, à noite, não tem hora, né? A gente tem atendido os deputados da melhor maneira possível, porque eles têm também atendido, né, o Estado da melhor maneira possível. Então, a nossa relação com o parlamento ela é muito boa, muito tranquila, né, e uma relação que propicia um ambiente muito seguro para que as pautas interessantes para o Estado de Rondônia, né, apresentadas pelo governador, elas sejam votadas e aprovadas. Como eu falei antes, eu vejo você como um gestor muito discreto, sem muito alarido, sem muita coisa midiática, né? Até acho importante isso, acho que tem que ser assim mesmo, entendeu? A gente não tem que estar... Mas você foi colocado numa situação envolvendo polícia, envolvendo poder, até espionagem, né? Da onde que vem isso, o Elias? Você está alinhado com a Polícia Civil, ou com quem quer que seja, para dominar, para ter o domínio da Casa Civil ou das operações do governo? De forma nenhuma. Primeiro que nem precisa disso. A Casa Civil ela não tem esse poder de fazer interferência na polícia. Né? A troca, né, da direção-geral da polícia, aliás, foi uma escolha do governador. Desculpa eu interromper, né? Já interrompendo. Eu não vejo, assim, não me parece que há algum delegado que se sujeitaria... De forma nenhuma. Né? E não é menosprezar as pessoas, mas um delegado, quem quer que seja ele, e Rondônia tem excelentes delegados, claro, que se sujeitariam enfim, a espionagem para atender uma situação política. Nada disso vem acontecendo, e aí houve, né, rumores, porque está fazendo uma operação, Thaís. Bom, primeiro, quando o governador optou em fazer a alteração, 5 dias depois começou essa sequência de ataques. Ora, não é possível você preparar uma operação para você investir em pessoas que são detentoras de foro por prerrogativa de função, né, e você ter essa investigação, essa aprovação por parte do judiciário, né, a nível de tribunal, porque, como eu disse, são pessoas com prerrogativa de função, com foro, né, e em 5 dias isso é impossível de acontecer. Né, ainda que você tivesse todo esse controle aí que estão sugerindo que há. E não há. Né, então não há qualquer tipo de atividade dessa. A polícia faz o trabalho dela independente, da forma que sempre fez até aqui. Não vai ser daqui agora para o final que vai mudar isso. Então, com relação a isso, a gente está muito tranquilo, não há qualquer tipo de espionagem, arapongagem, né, ou qualquer tipo de colocar escutas clandestinas aqui ou ali. Esse não é do meu feitio. Né? Não é isso, não é dessa forma que eu tenho agido ao longo dos meus quase 30 anos de serviço público, né, com uma ficha limpa. Mas eu acho que uma intromissão, vamos lá, do chefe da Casa Civil, né, se a gente fosse avaliar, né, o contexto todo, uma intromissão imediata ou inicial seria numa praia que você navega bem, que é a Sejus. Né? Naturalmente, né? Pelo fato de ser um servidor, né, de carreira lá de dentro. Eu acho que seria, né? Não, peraí, vamos chamar o secretário, agora quem manda sou eu. Né? E jamais a gente vai fazer esse tipo de atuação. E nem o governador Marcos Rocha permitiria isso. Né? Ele não permite essas ingerências. Né? Cada secretário tem as suas autonomias, ele despacha com o governador, e a Casa Civil ela é um centro integrado de tudo, onde concentra as informações para que ela chegue no governador de forma mais canalizada, porque imagina que o governador começar a falar com todos os secretários e ainda cumprir uma agenda externa, então você centraliza isso, faz um filtro ali
e despacha com o governador e depois você alinha todos os segmentos com os seus secretariados, com o secretariado. Lembrando bem que cada um dos seus secretários tem as suas autonomia administrativa e financeira. Né? Não é a Casa Civil que define o que cada secretário faz ou deixa de fazer. Nós fazemos uma interlocução tanto interna quanto a externa. Eu acho até que por conta da situação que o governador está vivendo hoje, não me parece que ele tenha, embora ele seja abastecido de N informações de como, do que está andando, como é que está indo o Rondônia, o Executivo, o Parlamento, enfim, não me parece que ele tenha tido um tempo para se envolver, né, na situação que foi criada. Né, eu vejo como, justamente como você disse, o governador vai chegar e aí ele vai se manifestar, enfim, aí ele vai tomar as providências que ele entender que precisam ser tomadas. Sem dúvida nenhuma. E o governador, ele sempre enfrentou os problemas dentro do seu governo. E nós estamos preparados para isso. Nós sabemos que esse ano vai ser um ano muito difícil. É um ano que se avizinha uma eleição geral. Então, os nervos estão à flor da pele, aquelas pessoas que vão enfrentar o vestibular, né, digamos assim, né, nas próximas eleições, está todo mundo, né, muito, muito preocupado com isso, e tem gente colocando o carro na frente dos bois, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o processo político, ele requer uma cautela muito grande. E é por isso que nós estamos ali focados em fazer um trabalho de excelência, fazer uma interlocução política interna e externa da melhor maneira possível, para que esse ambiente, né, de harmonia, de paz administrativa e política, ele reine aqui. Como eu disse antes, uma relação de perde-perde não beneficia ninguém. O que nós precisamos fazer é uma relação, numa gestão com ganha-ganha, onde uma gestão bem feita ganha a população, ganha a classe política, ganha os poderes, ganha as instituições e o Estado cresce ainda mais. E na Rondônia Rural, para a gente finalizar, eu vi o governador muito entusiasmado, digamos assim, com um projeto político para ele, um projeto político para a primeira-dama. Então não me parece que o governador esteja focado em outras coisas que não seja esse projeto político, ou que venha abrir mão por forças ocultas. Claro, né? E a Rondônia Rural Show foi um exemplo, né, e uma prova real de tão bem que o Estado está. Né? Superamos as metas. Né? Veja que em 2019, né, no governo Coronel Marcos Rocha, no início, a Rondônia Rural Show teve ali negócios na ordem de 700 milhões de reais. Agora, nessa última, nós fechamos na ordem de 5,1 bi. Então, veja o crescimento, né, nessa janela temporal aí de quase 7 anos, o tanto que a Rondônia Rural Show mostrou, né, para a Rondônia, para o Brasil e para o mundo, né, o potencial do estado de Rondônia. É uma vitrine, né, da força do agro rondoniense. E o governador Marcos Rocha ele tem levado isso para fora das fronteiras. Né? O nosso café ultrapassou as fronteiras, o nosso cacau está ultrapassando fronteiras, o tambaqui já está nadando em outras águas aí, né? Ásia, já está no mundo afora. Né? O café, né, a gente vê o destaque que nós estamos tendo hoje, né, com o nosso café fora do Brasil. Então, o resultado de uma ação positiva do governador Coronel Marcos Rocha, ela está sendo hoje sentida na mesa de quem trabalha. Secretário Elias Rezende, obrigado pela entrevista, estamos à disposição, a Rema TV aqui, fique à vontade e boa sorte, né, no desafio que a gente sabe que não é muito fácil, não. Cícero, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse bate-papo, né, sobre política, né, sobre os projetos, né, políticos do governador Coronel Marcos Rocha, onde nós tivemos a oportunidade, como diz o nome do programa, né, Espaço Aberto. Para a gente falar de tudo, sem ter que ficar combinando falas. Isso é muito bom, importante, né, para que a gente esclareça as coisas, né, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para todas as pessoas que estão acompanhando, né, o seu programa. Então, esse espaço aqui é muito importante para isso. Parabenizo você pela forma como vem conduzindo. Né? Já tinha visto outras entrevistas suas, uma entrevista serena, uma entrevista esclarecedora,
onde você traz de forma muito tranquila, né, as abordagens necessárias. Então, eu que agradeço e estamos à disposição lá na Casa Civil e também lá na CEOSP. Obrigado. Obrigado ao senhor e à senhora pelo carinho e pela audiência. Semana que vem tem mais Espaço Aberto. Tchau.